Olá, sejam bem-vindos à TV Câmara Macaé, onde o Legislativo se conecta com você. Tivemos uma sessão repleta de assuntos importantes. Vamos conferir os destaques? Vereadora pede informações sobre os servidores readaptados e amparados pelo SESMIT. Então, por isso que eu pedi uma listagem de readaptados, pessoas que estão sendo acompanhadas pelo SESMIT, pessoas que podem estar tendo aí seu acompanhamento real e ter a condição de trabalho. O vereador destaca a importância da educação no município. Temos que olhar melhor para a educação do nosso país. Ou a gente vai virar um país de, com todo respeito, de pessoas ignorantes. Será que vai ser no TikTok? Vai ser através do celular que vamos aprender? Nossos educadores estão ficando doentes? A vereadora doutora Maiara Rezende assume a Procuradoria da Mulher. Hoje eu assumo a Procuradoria da Mulher aqui na Câmara Legislativa. Eu entendo a responsabilidade de assumir esse cargo e lutarei muito pelos direitos da mulher. Hoje, inclusive, a gente tem uma agenda importante no Rio com a deputada Tia Ju, que é uma grande representante dos direitos da mulher, e a gente busca essa parceria e trazer ainda mais incentivos para a Procuradoria da Mulher aqui no nosso município. Esses e outros assuntos você acompanha agora aqui na TV Câmara. Um dos destaques da sessão de hoje, dia 26 de fevereiro, foi a preocupação com os profissionais da educação. Quem falou mais sobre este tema foi a vereadora Leandra Lopes. Veja. Eu acredito muito que a gente tem pouco discutido em relação a isso. A gente fala das faltas, das infrequências, do absenteísmo, mas a gente esquece que as pessoas não adoecem porque elas querem. Elas adoecem porque elas têm necessidade de acompanhamento e tratamento. E aí vai e me pergunta, a gente precisa de um incentivo, sim, de aposentadoria, de pessoas em preocupação e acolhimento a esses servidores. Por quê? Porque isso impacta diretamente a nossa sociedade. Uma sala de aula impacta aluno, um hospital impacta paciente, numa assistência impacta aos assistidos. E quando eu falo desse acometimento e falo do serviço público, eu falo de uma maneira geral todos eles. Por quê? Porque hoje a gente está com uma saúde mental muito prejudicada. E a gente sabe que as nossas situações hoje, da vulnerabilidade, ela é muito grande social. Porque a grande parte, quando eu falo da educação, é porque eu conheço a educação, eu vivi a educação. E eu sei que a gente tem um percentual muito grande de mulheres. Grande parte das mulheres que atuam na educação, estou falando em 73% da educação em Macaé. Nossa situação hoje. E Brasil, a nível Brasil, as profissionais de educação são mulheres também. E todas elas têm uma faixa etária, numa regra geral, acima de 35 anos e vai a 70, porque não tem professores jovens. Isso impacta os nossos filhos, os nossos netos, sobrinhos. Por quê? Porque essas crianças precisam de escolarização e não vai ter mais professor. Porque ninguém quer ser professor, ninguém quer dar aula. E a nossa preocupação hoje é enquanto sociedade. Porque se esses que estão ali estão adoecendo cada vez mais, quem vai assumir essa sala de aula e escolarizar a educação básica? Os impactos da educação básica, eles estão atrelados, sim, à nossa condição, a condição de quem vai escolarizar. E aí a gente tem vários impactos, a tecnologia, a evolução. A gente está falando de uma sala de aula que ela tem um formato do século XIX, de um aluno que ele é do século XXI e um profissional que é do século XX. E a gente está falando numa transição, uma transição de tecnologia que dá impacto geral nas crianças, que dá impacto numa sala de aula. Como uma pessoa do século XX vai falar para o garoto do século XXI? Aquele garoto é do TikTok. E a nossa linguagem ainda não é a dele. Então, existe um adoecimento, uma reciclagem que a gente sabe que tem necessidade, muitos professores se reeducam, mas não existe gente nova para poder estar assumindo esse papel. E os que estão adoecendo cada vez mais, porque não existe uma preocupação com eles. Então, quando eu falo que a gente precisa saber quem são esses readaptados, o porquê tem esse quantitativo de falta. Isso não é uma particularidade só de Macaé, não. Estou falando isso a nível Brasil. Porque em todo lugar a gente tem isso, todas as secretarias de educação do Brasil. Estou falando dos 5.570 municípios do país. Quando você vê uma ação de governo federal que tem que fazer um pé de meia das licenciaturas, que a gente precisa de mais professores, que a gente precisa trabalhar a formação, que a gente precisa pensar na educação básica, é porque a gente está vendo que o governo está se preocupando com o que a gente mais precisa, que é a educação. E eu convido você, sociedade, você que está aí dentro, para que faça esse papel. Vamos ser cidadãos, vamos cuidar da educação. Às vezes a gente fica na zona de conforto do reclamar, mas a gente não sabe quem é aquela professora, aquele auxiliar,
aquela tia da escola que acolhe o teu filho, que muitas das vezes você não sabe qual é o problema dela, muitas das vezes. Então, o adoecimento da educação está muito atrelado ao social. Então, a gente está falando de saúde, de assistência, segurança pública, mobilidade urbana. Todos esses profissionais, pós-pandemia, eles tiveram muito pouco acesso de tratamento, de acometimento. A gente hoje não tem mais doenças físicas só. As doenças hoje são emocionais. A saúde hoje é emocional. A gente está com muitas situações de vulnerabilidade social que traz para a gente um acometimento mental. Então, a grande parte está com doenças psíquicas graves e isso está trazendo esses impactos no nosso dia a dia. As pessoas estão sem paciência, as pessoas não ouvem mais, as pessoas não abraçam mais, não conversam mais. E que a gente tenha essa visão como cidade, como político, né, como ação pública, que a gente precisa fazer algo para poder fazer com que a gente construa políticas públicas para minimizar esse impacto. Um dos requerimentos solicitados pelo vereador Luciano Diniz foi direcionado ao Instituto Politécnico da UFRJ. Ele requisitou informações sobre a comissão interdisciplinar que tem orientado o processo de ordenação e uso do bairro da Fronteira. A Defesa Civil do município tem atuado para combater as erosões causadas pelas marés, resultando na realocação de muitas famílias. Segundo caso, presidente, é importante dar publicidade porque envolve muito, inclusive, a Secretaria de Habitação, né, que tem um convênio, senhor presidente, sendo executado com o governo e o NUPEM para que se faça um estudo definitivo ali do que vai ser feito na orla da fronteira, porque sazonalmente, uma ou duas vezes por ano, a ressaca ela invade aquelas residências ali e ficam ações não efetivas, vereador Ricardo, como mole adentro, mar adentro, que não funciona, horizontal, mar que não funciona, né? O que daria para funcionar seria os moles de pedra mar adentro, né? Como existe na Imbitiba. Então a UFRJ, através do NUPEM, está estabelecendo um convênio junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? E aí eu peço até a ajuda dos vereadores que têm relação com essa pasta para poder dar celeridade, que eles vão dizer para o prefeito, já botaram isso no papel, tem que fazer a remoção de 20 metros para a gente tentar ali fazer uma contenção física, que seria tipo uma estrada como a Praia Campista, por exemplo, para que a gente consiga segurar pelos 20, 30 anos a contenção dessas ressacas que atinge sazonalmente uma ou duas vezes por ano ali. Peço aos colegas vereadores que apoiem essa ação do nosso mandato, que a gente está repetindo nesse mandato atual. Obrigado, presidente. A vereadora Leandra Lopes solicitou aos órgãos competentes que informem o número de servidores readaptados e amparados pelo SESMENT, serviços especializados em segurança e medicina do trabalho. A razão pela qual essas informações estão sendo requisitadas é para entender quantos funcionários passaram por um processo de readaptação no trabalho. Bem, presidente, acho que é uma informação muito importante. Eu entrei com um requerimento solicitando a readaptação, saber a listagem de readaptação que o município tem. Sabemos que hoje a gente tem um número muito grande de servidores acima de 60 anos. Isso não acontece só na educação, não. Eu falo com propriedade da educação porque estive lá. Mas sabemos também que as pessoas não ficam doentes porque elas querem. E a gente tem um número muito grande do adoecimento dos profissionais hoje, principalmente da educação por sala de aula. Principalmente porque a gente enxerga todos os dias o acometimento das doenças no dia a dia de trabalho. Hoje, inclusive, Cezinha, não sei se você, presidente, você sabe, mas o governo federal tem feito o incentivo do pé de meia para professores, para incentivar licenciaturas. Não temos mais profissionais de educação. A gente está com uma escassez de profissionais de educação. A gente está com uma escassez de pessoas para darem aula, escassez de quem queira estar em sala de aula. E, com isso, tem acometido muitas pessoas doenças de trabalho, que antigamente, há muitos anos atrás, o professor tinha doença de corda vocal, LER, ele tinha esse tipo de doença que, infelizmente, acometia ele de trabalho. Hoje, não. É depressão, é TOD, é síndrome do pânico, e a gente está com um número muito grande de profissionais readaptados. E, principalmente, acima de 60 anos. E isso não é uma pesquisa, não, gente, é dados. Dados porque a gente sabe o quanto os profissionais de educação têm sido adoecidos. E isso não impacta somente o profissional. Impacta a escola, impacta a criança,
impacta o futuro da educação, impacta a sala de aula. Os filhos e filhas macaenses sentem-se impactados, assim como os filhos e filhas do Brasil como um todo. Então, eu quero aqui registrar o meu pedido e a minha solicitação para que a gente tenha, em média, para saber o quantitativo real de quantas pessoas acima de 60 estão em sala de aula. Porque a gente não entra nessa discussão, muitas das vezes, porque, infelizmente, a gente pouco sabe do que acontece dentro da educação no dia a dia. E eu defendo essa pauta porque estive lá. Mas eu tenho absoluta certeza que acima de 60 também tem na saúde, acima de 60 tem outras pastas que são principais para a condição. Assistência. E eu acredito que a gente precisa ter um incentivo de aposentadoria. As pessoas aposentarem com leveza, que ela tenha a possibilidade de ter recurso para poder descansar, porque, infelizmente, a gente tem visto o quanto tem sido difícil para que a gente tenha essa garantia de direito, que é não só a aposentadoria, mas também ter o direito de ficar doente e ter a condição de tratar. Então, por isso que eu pedi uma listagem de readaptados, pessoas que estão sendo acompanhadas pelo SESMIT, pessoas que podem estar tendo aí seu acompanhamento real e ter a condição de trabalho. O vereador Amaro Luiz parabenizou a vereadora Leandra Lopes e expressou sua preocupação com a falta de atenção aos profissionais da educação. Ele destacou a importância de valorizar os educadores, que são essenciais para o desenvolvimento da sociedade. Leandra, parabéns aí pela sua preocupação com nossos educadores. O que me deixou triste foi ouvir escassez de educadores. Olha só, onde nós vamos parar? Onde nós vamos parar se continuarmos assim? Então, eu acho que tanto o governo federal, estadual, municipal, temos que olhar melhor para a educação no nosso país. Ou a gente vai virar um país de, com todo respeito, de pessoas ignorantes. Será que vai ser no TikTok? Vai ser através do celular que vamos aprender? Nossos educadores estão ficando doentes por falta de condições de trabalho, por falta de atenção. Então, Leandro, vou votar a favor do seu requerimento. E me chamou muita atenção quando já vimos diversas atividades entrando já até em escassez no país, já até mesmo ser extintas pela tecnologia que foi avançando. Agora, professor não tem como não, gente. Não existe tecnologia que isenta o professor da sua presença educando um aluno. Não existe, pode inventar o que for. Ensino à distância não é tão eficaz como o ensino presencial. Então, eu vejo que a gente precisa realmente olhar melhor para a educação. Vou votar a favor, tá? E, por fim, a vereadora doutora Maiara Rezende assume a Procuradoria da Mulher no município. Com sua experiência e compromisso, ela busca trazer mais atenção às questões do gênero e promover igualdade e justiça para todas as mulheres do município. Hoje eu assumo, a Procuradoria da Mulher aqui na Câmara Legislativa. Eu entendo a responsabilidade de assumir esse cargo e lutarei muito pelos direitos da mulher. Hoje, inclusive, a gente tem uma agenda importante no Rio com a deputada Tia Ju, que é uma grande representante dos direitos da mulher, e a gente busca essa parceria e trazer ainda mais incentivos para a Procuradoria da Mulher aqui no nosso município. A mulher da nossa cidade hoje conta com uma mulher que representa, uma mulher que luta, uma mãe, uma médica, uma profissional e hoje uma parlamentar que busca muito esse espaço de fala da mulher na sociedade. E você já sabe, né? Aqui na TV Câmara mantemos você informado sobre os acontecimentos na nossa cidade. Não se esqueça, acesse as nossas redes sociais. Vai lá, curta, comente e compartilhe. E até semana que vem.